conseguiram pensar por conta própria? Será mesmo? Será que você tem certeza de que as suas crenças realmente são reflexivas? Será que você sabe por que você acredita no que acredita? Será que você entende por que você é da forma que é? Será? Hoje a gente vai falar sobre o pensamento crítico. Qual que é a importância do pensamento crítico para o nosso autodesenvolvimento? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego, pra quem não me conhece, você está no canal RCP, seu canal sobre desenvolvimento pessoal, beleza? Rapaziada, se vocês já gostaram do tema, e vai ficar ainda melhor, de verdade, se vocês gostaram, deixa o seu like aí, tá? Comenta aí uma sugestão de um vídeo novo e já se inscreve no canal que vai ter vídeo toda quarta e todo domingo aqui pra vocês, beleza? Sem enrolação então, vamos lá. É o seguinte, qual que é a importância do pensamento crítico? Por que o pensamento crítico é importante? Pessoal, para o nosso autodesenvolvimento, o pensamento crítico ele funciona como mais uma ferramenta. Ele funciona como mais uma das ferramentas que a gente utiliza aí no nosso autodesenvolvimento, tá? Mas por que ferramenta? Porque através do pensamento crítico que a gente consegue perceber aonde estão as nossas falhas em relação a como a gente enxerga o mundo e em relação àquilo que a gente enxerga sobre nós mesmos, ou seja, como a gente interpreta o mundo e como a gente interpreta a nós mesmos. Basicamente, se você hoje tem uma crença limitante, o que é uma crença limitante? Basicamente são crenças ou bloqueios dos quais você tem e que você não consegue ter um comportamento mais positivo, um comportamento que te gere algum benefício. Bom, Diego, então me dá um exemplo de um bloqueio, de um pensamento limitante, de uma crença limitante. Bom, esse é um exemplo aí muito comum em qualquer vídeo aí sobre riqueza, sobre dinheiro no geral, que é, bom, cara, dinheiro só é, ou melhor, só pessoas ricas que têm dinheiro, pessoas ricas são más, pessoas ricas são ladrões, cometem fraude, são políticos, ou seja, pessoas ricas e dinheiro não prestam. Pessoal, isso é uma tremenda de uma falácia, tá? Isso aí é mais que uma crença limitante, tá? Por que crença limitante? Porque uma vez que você tem esse tipo de crença, uma vez que você interpreta a sua realidade como sendo negativa, de um ponto de vista negativo, quando você trabalha em prol do seu autodesenvolvimento profissional, ou seja, quando você começa a trilhar caminhos que sejam mais prósperos, vocês não conseguem ter êxito nesse caminho. Por quê? Porque você nunca vai conseguir segurar dinheiro, você nunca vai até o dinheiro. E o dinheiro nunca vem até você, tá? Por quê? Porque basicamente você acredita que dinheiro é coisa de gente ruim. Então, se você hoje recebesse, sei lá, 1 bilhão, não é nem milhão, é bi, de B de bola, se você recebesse hoje 1 bilhão de reais, muito provavelmente você iria ter pensamento de pessoa, um pensamento escasso. O que é um pensamento escasso? Cara, eu sei que pessoas ricas não prestam, então deixa eu comprar tudo que eu quiser, o dinheiro não vai ficar na minha mão, deixa o dinheiro ir, não quero dinheiro na minha mão, não quero, porque gente rica é uma desgraça e tal, então não me dá coisas aqui, deixa eu comprar coisas, enfim. O que vai acontecer? Você vai começar a comprar coisas das quais muitas vezes você não precisa para que o dinheiro esteja longe de você. Isso é inconsciente, tá? Outro exemplo é, por exemplo, pessoas que acreditam em uma determinada religião e são intolerantes à religião alheia. Vocês já conversaram com pessoas que acreditavam em determinada crença? E que quando você fala que você é de uma tal crença, ou você tenta explicar seu ponto de vista, né, de uma religião, a outra pessoa que é limitante, tem uma crença limitante, ela pensa o seguinte: não, você está errado, não. O meu Deus é verdadeiro, meu Deus é o que é certo, então não. Rapaziada, isso também é uma crença limitante. Porque a pessoa que acredita que só o ponto de vista dela é o correto, ela nunca vai perceber o mundo de outras maneiras. Ela nunca vai juntar interpretações de outros indivíduos, pensar sobre essas interpretações e ter o próprio julgamento. Resumindo, basicamente, tá? O pensamento crítico serve para que a gente quebre certas crenças limitantes. E além disso, o pensamento crítico serve também para que a gente consiga encontrar os erros das afirmações alheias e das nossas próprias afirmações. Não necessariamente são relacionadas a uma crença, tá? Mas muitas vezes pode estar relacionada, por exemplo, a um comportamento que a gente tem, tá? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de fumar. Beleza. Se a pessoa não tem o pensamento crítico, o que ela faz? Ela continua na mesma. Mas se a pessoa desenvolve o pensamento crítico, no mínimo, o que ela vai se perguntar? Pô, cara, por que eu fumo? Ou, cara, o que eu poderia fazer para que eu melhorasse esse hábito, para que eu extinguisse, para que eu fizesse ele parar de existir na minha vida? Rapaziada, uma vez que existem perguntas, dúvidas relacionadas ao nosso comportamento, à nossa crença, às nossas afirmações, ou afirmações alheias, ou comportamentos alheios, enfim, quando surgem dúvidas, a gente busca respostas, tá? E respostas geram mais dúvidas, e dúvidas geram mais respostas. Enfim, é um ciclo permanente. E uma vez que é um ciclo, o que acontece? A gente acaba sendo muito enriquecido de diversas formas, tá? Porque a gente consegue entender que a gente não sabe de muita coisa e que a gente precisa se desenvolver para entender muita coisa, tá, rapaziada? Pessoal, existe uma alegoria criada pelo Platão que é muito famosa, tá? Se você não conhece, não tem problema. Tenho certeza que se você pesquisar aí Caverna de Platão, existem diversos vídeos. E basicamente o que é a Caverna do Platão? Gente, imaginem que existem pessoas dentro da caverna, tá? Essas pessoas, elas estão acorrentadas pelo pescoço, elas estão acorrentadas pelo punho e acorrentadas pelos pés. Então elas ficam meio que assim, né? Ó. Por que elas estão acorrentadas pelo pescoço? Elas não conseguem mexer, então elas não conseguem olhar à volta. E na caverna do Platão, segundo a alegoria dele, lá existe um paredão
E essas pessoas ficam olhando para o paredão, tá? E atrás dessas pessoas existe uma fogueira e existe um muro, tá? Entre eles. Então imagina aqui que eu sou a pessoa que está presa. Existe eu aqui preso, aqui existe um muro atrás de mim, como essa parede, e atrás da parede existe uma fogueira no alto. Essa fogueira, ela emite luz. Tudo isso para explicar o que é a caverna de Platão, tá? Essa fogueira emite luz. E atrás do muro, né? Aqui estão as pessoas acorrentadas, e aqui existe um muro. E atrás desse muro existe a fogueira. E entre a fogueira e o muro, existem pessoas que estão passando com figuras agachadas, elas passam com figuras, e a luz da fogueira emana, ou melhor, a fogueira emana uma luz, e essa luz passa através do paredão. E o que acontece? Uma sombra. Então, essas figuras que estão passando aqui atrás, elas refletem em sombra no paredão. E as pessoas que estão acorrentadas aqui, elas não conseguem olhar para ninguém, as pessoas que estão acorrentadas, elas olham uma figura e tendem a achar que aquela figura era real. E essas pessoas, elas nasceram nessa situação, elas viveram muitos anos nessa situação, tá? Então imagine, pessoas presas olhando aqui a imagem e acreditando que aquilo é real. Isso é real para elas. Então qualquer figura que passa, elas falam, oh, nossa, cara, que louco, nossa, enfim, isso é real para elas. Elas não conhecem outra perspectiva. E aí, existiam 3 pessoas assim acorrentadas, tá? E aí, um dia, uma pessoa, ela consegue escapar, ela quebra as correntes, tal, se solta, e ela sai da caverna. Quando ela tá chegando na saída da caverna, o que acontece, tá? Ela começa a enxergar feixes de luz. E quando ela vê esses feixes, ela pensa, o que é isso, cara? Nossa. E ela começa a subir, até que ela vê aquele clarão. Ela vê a entrada da caverna, né? E quando ela olha fora da caverna, ela vê que o mundo é lindo, que o mundo é belo, que existe luz, que existe árvore, que existe animais, que existe o céu, e que existe o sol, que existe o calor, que existe 1 milhão de coisas. E quando esse cara que se liberta, ele enxerga tudo isso, ele volta para a caverna para chamar os outros. Ele chega lá e fala, rapaziada, eu fui lá fora, e lá fora é muito melhor do que aqui dentro. Venham comigo, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vi. O que acontece? As pessoas que estão aqui acorrentadas, elas, ao invés de irem, elas falam, não, você tá louco, sai daqui, cara. O que você tá falando é besteira. Se você não sair daqui, eu e meu colega, a gente vai te matar. Sai daqui, isso tudo que você tá falando é besteira. Não existe lá fora, não existe céu, não existe nada. A única coisa que existe são essas sombras, ou melhor, são essas figuras. Moral da história, gente, resumindo. O Platão, através dessa alegoria, ele queria explicar o que era ser um filósofo. O filósofo, para ele, basicamente, é aquela pessoa que enxerga coisas diferentes, e quando essa pessoa, ou sábio, né, ela tenta mostrar essa perspectiva diferente, reflexiva, filosófica, para pessoas comuns que estão acorrentadas, esse filósofo, esse sábio, tende a ser hostilizado, tá? Então, resumindo, em tese, uma das interpretações sobre a caverna de Platão é isso. E, associando com o pensamento crítico, eu queria que vocês imaginassem que enquanto vocês não desenvolverem o pensamento crítico, vocês vão ficar acorrentados, olhando apenas para figuras, para sombras. E o que são essas sombras? São as crenças que vocês acreditam, são as afirmações que vocês têm sobre si mesmos, sobre os outros e sobre os eventos, são crenças são crenças e afirmações sobre suas emoções, são crenças e afirmações sobre as pessoas que estão à sua volta, são crenças e afirmações sobre o seu propósito de vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você conhece. Se você não desenvolver o pensamento crítico, você nunca vai enxergar lá fora. Você nunca vai ver como o mundo é belo. Você nunca vai ver como as coisas são diferentes. Então, eu queria só conscientizar, antes de mais nada, aqueles que... É normal também, né? Eu também tenho minhas crenças e eu estou trabalhando todo santo dia para desvendá-las, para enxergar o outro lado da moeda delas, tá? Mas assim, se você tem sua crença e você não mudar a sua perspectiva, se você não buscar outras maneiras de enxergar a sua crença, eu sinto muito, mas você nunca vai ser uma pessoa independente intelectualmente, tá? Por quê? Porque você pode até saber de muita coisa, muita informação, mas muitas informações das quais se referem a você, ao seu autodesenvolvimento, você não terá respostas. Então imagina que você consegue descobrir, através do pensamento crítico, por que você fica muito bravo quando alguém te xinga. Por quê? Por que será que eu fico tão puto? O que essa pessoa se refere à minha personalidade que desperta em mim uma raiva? Por que será? Isso faz parte do pensamento crítico, pensamento relacionado ao nosso emocional, ao nosso estado emocional. Por que as pessoas têm o poder de tirar o meu estado de paz, de tranquilidade? Por que quando alguém fala da minha identidade, da minha cor de pele, por exemplo, ou, sei lá, da cor do meu cabelo, da minha opção sexual, por que eu fico tão puto com isso? Tudo isso está relacionado ao pensamento crítico. Uma vez que você desenvolve o pensamento crítico, você passa a entender que boa parte daquilo que você conhece sobre si mesmo e sobre os outros, na verdade, é uma afirmação sem fundamento. Então, pessoal, busquem um fundamento, porque com certeza vocês vão desvendar mistérios, vocês vão sair da caverna. E uma vez que vocês entendem que fora da caverna existem outras coisas, e vocês não conhecem essas outras coisas, vocês percebem o quão ignorantes vocês são. E eu me refiro a mim também.
Quando eu descobri que eu precisava refletir sobre determinadas coisas antes de ter uma determinada opinião, eu percebi o quão burro e ignorante eu sou. O Sócrates já falava que a única coisa que ele sabia de fato era que nada sabia. Ou seja, aquela frase só sei que nada sei, do Sócrates, é literalmente uma das afirmações mais interessantes e reflexivas relacionadas ao autodesenvolvimento que surgiu. Através do pensamento crítico, o Sócrates percebeu que as crenças das quais ele tinha, as afirmações das quais ele tinha sobre coisas exteriores a ele e coisas relacionadas a ele próprio, ele não tinha tanta certeza. Tanto que, se vocês pesquisarem a história de Sócrates, vocês vão ver que existia um tempo que, na Grécia Antiga, diziam que o Sócrates era um ser muito sábio, né? E aí existia também um oráculo na Grécia. Um oráculo basicamente era um monumento onde ficava uma feiticeira, uma bruxa, algo do gênero. E aí chegaram nesse oráculo, nessa bruxa, e perguntaram: oráculo, quem é a pessoa mais sábia da Grécia? E aí ela disse, né? O oráculo disse: a pessoa mais sábia da Grécia é Sócrates. E aí quando essa pessoa soube dessa notícia, eu não lembro exatamente quem foi, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver por inteiro a história. É muito interessante. Quando essa pessoa soube dessa resposta, ela foi correndo contar para Sócrates. E aí o Sócrates disse: eu, mais sábio? Por que mais sábio? Se a única certeza que eu sei é que nada sei. Meu, isso aí realmente é um despertar para nossa própria ignorância, quando a gente percebe que a gente não sabe muita coisa e que a gente precisa literalmente desvendar os mistérios que envolvem a gente e os outros. Então, pessoal, mais uma vez eu bato na tecla. Buscando o pensamento crítico, vocês buscam a si mesmos, a essência de vocês. Buscando o pensamento crítico, vocês buscam a essência das coisas. Porque vocês vão duvidar de tanta coisa, que vocês vão buscar tantas respostas para entender essas coisas, e isso só tem a agregar na vida de vocês. Beleza? E aí, pessoal, quando vocês relacionarem pensamento crítico com o autoconhecimento, ou seja, quando vocês passarem a perguntar coisas sobre si mesmos, vocês vão perguntar que vocês são muito ignorantes relacionados ao autoconhecimento, relacionados a vocês mesmos. Você quer ver um exemplo? Se eu te perguntasse agora, quem é você? Se você souber essa resposta, por favor, deixa nos comentários. Eu quero muito saber qual é a percepção que você tem sobre si mesmo. Quem é você? Muitos dirão: meu nome é fulano. Por exemplo, meu nome é Diego. Tá, mas Diego, quem te deu esse nome? Esse nome de fato é seu? Ou será que te nomearam assim? Antes de você ter esse nome, quem é você? Cara, é profundo, né? Quem é a gente sem nosso nome, sem nosso RG, sem nosso CPF? Quem é a gente sem, claro, né? Separando, né? Nossos pais da gente. Quem é a gente sem nosso país, sem a nossa cultura, coisas que definem a gente? Quem é a gente sem nossos amigos? Quem é? Quem é de fato esse indivíduo? Quem é você? Eu confesso que essa é uma pergunta que me perturba muitas vezes, e a única certeza que eu tenho relacionada a essa pergunta é uma resposta pessoal, tá? Mas vou compartilhar com vocês. É que quando eu penso nessa pergunta, quem é você, a única resposta que me vem é: cara, eu não sei quem de fato eu sou, mas eu sei que eu tenho certos estímulos, ou seja, eu sei que existem certos desejos em mim que precisam ser expressos. Então, isso define em boa parte aquilo que eu sou. Pessoal, vou deixar aqui uma lição de casa pra você. Faz o seguinte, vou fazer na verdade um desafio, e aqui é um desafio para pessoas que realmente buscam a verdade sobre si mesmas, pessoas que não fazem parte da maioria, pessoas que, quando são desafiadas, realmente sentem a necessidade de mostrar que elas não são as mesmas que as outras, tá? Que elas não são iguais. A lição de casa é o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês pesquisem sobre qualquer assunto que vocês gostem, seja futebol, seja, sei lá, a sua profissão, seja um desenho animado, seja um super-herói, não importa. Pesquisa no Google sobre um assunto seu, coloca lá, sei lá, futebol, o que é o futebol? Coloca lá e olha lá. Quando vocês forem lendo, vocês vão perceber que o futebol nasceu em determinada época, que talvez você não saiba. Futebol tem um motivo por se chamar futebol. Por que será que chama futebol? Entendeu? Vocês vão entender quando foi criada chuteiras, por que existiu necessidade de chuteiras, enfim, uma enxurrada de detalhes. E o que eu quero dizer? Vocês vão perceber que quanto mais detalhes vocês virem, mais vocês vão perceber que são ignorantes, tá? Qualquer assunto que vocês quiserem. Então, se você pesquisar sobre futebol, por exemplo, por que chama futebol? Ou do que é feita a bola do futebol? De onde se extrai a matéria-prima do material que faz a bola, né? A linha que costura a bola. Do que é essa linha? Essa linha é igual a gente tem nas roupas? Então, pessoal, resumindo, vocês vão perceber que existem 1 milhão de detalhes dos quais vocês não sabem. E não há problema em saber tudo, tá? Ou melhor, em não saber de nada, né? O que eu quero explicar aqui não é que vocês precisam saber de tudo, porque é impossível saber de tudo. O ser humano não tem essa capacidade. E a gente vai morrer sem saber de muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que, quanto mais vocês duvidarem, mais informações vocês vão ter, beleza? E aí, conforme a pesquisa avança, vocês vão perceber como muitos assuntos que são distintos entre eles, ainda assim estão relacionados. Por exemplo,
sobre, de novo, a bola de futebol. Cara, a bola de futebol é feita de borracha. E de onde é feita essa borracha? Aí a gente vai lá pra biologia, né? Cara, é feita de uma planta X. E essa planta, ela só nasce aqui no Brasil, nasce em outro lugar, tem que vir exportada. Importada, exportada. Meu, aí você vai pra área da geografia. Bom, essa planta só nasce lá na Amazônia. E ela tem que vir através de caminhões ou de trem, enfim. Olha como uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a economia, outra coisa liga a geografia, a biologia, até chegar no produto. E se você for pensar, pô, cara, qual que é o maior estágio do mundo? Do que é feito esse maior estágio do mundo? Qual é a matéria-prima que constrói esse maior estágio do mundo? Enfim, pessoal, existe uma enxurrada de detalhes. E a única coisa que eu quero que vocês entendam é que, cara, existem muitas coisas relacionadas aí no mundo, existem muitas coisas das quais a gente não conhece. E isso está relacionado só ao externo. Imagina sobre o nosso interno. Por que eu sinto essa emoção quando eu estou triste? Ou melhor, por que eu sinto essa emoção quando brigam comigo? Por que eu sinto essa emoção quando me amam? Por que eu sinto essa emoção quando eu conquisto alguma coisa? Por que eu procrastino? Enfim, tudo isso está relacionado ao autodesenvolvimento. Pessoal, o pensamento crítico ele é fundamental se você quer descobrir um pouco mais sobre você, se você quer começar a entender um pouco mais sobre você. Beleza? Pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, beleza? Vai ter muito vídeo interessante aqui pra vocês ainda. Fechou? Falou!